livro de 2 Coríntios, carta do apóstolo Paulo a 2 Coríntios, capítulo 11, verso 32 e 33. Quantos irmãos procuram? Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, para saudações do presbítero Carlos Márcio, permitiu estar cooperando com os jovens aqui, com os irmãos, nesta noite. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta, verso 32 e versículo 33, diz assim: em Damasco, o governador, sob o rei Aretas, guardou a cidade dos Damascenos, com uma guarnição, desejosos de me prender, e por uma janela, dentro de um cesto, fui descido em um muro e escapei das suas mãos. Irmãos, a Bíblia nos diz que o apóstolo Paulo, à altura do capítulo 9 de Atos, ele está caminhando para Damasco com cartas para perseguir e continuar matando os discípulos que seguiam a Cristo. Mas a Bíblia nos fala que Jesus aparece a ele e diz: Saulo, por que me persegues? A Bíblia nos diz da transformação de Paulo, e a Bíblia nos fala que agora ele começa a pregar, após ser chamado por Deus muito eloquentemente, ao ponto dos homens daquela época quererem prendê-lo. A Bíblia nos mostra, tanto no capítulo 9 de Atos, verso 25, e tanto ele relatando aos Coríntios, esse cenário aqui, onde a Bíblia nos fala que procuraram prender a Paulo, e os irmãos, os discípulos, pegaram ele, colocaram ele dentro de um cesto, e por uma brecha de uma janela, escaparam ele das mãos daqueles homens. A história nos diz que quando Jesus está com seus discípulos, e agora eles estão em Cesareia de Filipe, num lugar totalmente idólatra, Jesus faz uma pergunta a eles: quem diz os homens que eu sou? A Bíblia nos fala que eles escutam muitos profetas, mas Pedro, cheio de Deus, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a Bíblia nos mostra, irmãos, que Jesus olha e diz: pois eu te digo que também tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Paulo estava neste lugar, a Bíblia nos diz que o governador Aretas colocaram homens nas portas daquela cidade, tentando impedir a obra de Deus, mas Deus deu um escape para eles. Lá no Antigo Testamento, quando Moisés, ele já nascido, a Bíblia nos fala que Faraó tem um plano de matar todos os meninos que nascessem homens dos hebreus, para que eles não crescessem e vieram agora os egípcios virarem escravos do povo hebreu. A Bíblia nos fala que esconderam ele, os pais dele esconderam ele por 3 meses, não podendo mais escondê-lo, pegaram ele, colocaram dentro de um cesto e colocaram às margens do rio Nilo. A Bíblia nos fala que Deus preparou um cesto para Moisés. A Bíblia nos diz que quando Jesus vai nascer, a Bíblia fala que não tendo lugar nas hospedagens para eles ficarem, colocaram ele não no cesto, mas colocaram ele numa manjedoura, o lugar onde alimentava os animais. Deus preparou também um lugar, uma manjedoura, e deu também outra válvula de escape, e também continuou com o apóstolo Paulo. O que eu quero dizer para você nesta noite é que aquilo que ele prometeu à igreja, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, ainda se cumpre também nos dias de hoje. A igreja está no ataque, o inferno pode se levantar contra a igreja, mas quando ele tentar parar, é aí que a obra vai crescer. Paulo estava junto ali na morte de Estevão, pegaram as roupas do mártir da igreja, colocaram aos pés dele, mas Deus chamou aquele que perseguia, agora estava sendo perseguido, e Deus mostra para ele: Paulo, a obra vai continuar. Talvez o apóstolo Paulo, quando viu aquela cena, ele escapando daqueles homens por uma janela, dentro de um cesto, escondido, talvez remeteu a ele o Salmo 91, onde dizia: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quem está na presença de Deus, Deus nos esconde do inimigo. Ele no Antigo Testamento mostrou isso para nós, mostrou no Novo Testamento e continuará mostrando também nos dias de hoje. Que essa palavra dê nos ânimo para continuar fazendo a obra do nosso Senhor Jesus.